que você abrir a palavra do Senhor, mais uma vez na carta aos Hebreus, agora no capítulo 10. Nós que iniciamos a leitura aqui no capítulo 9, a partir do verso 11, vamos adentrar aqui no capítulo 10, texto que vamos meditar, do verso 1 até o verso de número 18. Hebreus capítulo 10, do verso 11 a 18. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, portanto, do capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, do verso 11 em diante. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra, pela obra realizada por Jesus Cristo em nosso favor, e clamamos para que o Senhor nos conduza ao pleno conhecimento desta obra, para que possamos viver de modo a engrandecer, a exaltar ao Senhor, reconhecendo e dignificando a Deus a obra de Cristo como lhe é devida, e também compreendendo a Deus da supremacia dessa obra, realizada de uma vez por todas em favor daqueles que o Senhor mesmo separou para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, usa-me apesar de mim mesmo, fale ao nosso coração e ao mesmo tempo nos conduz, ó Deus, a compreender a Tua vontade, a compreender, ó Deus, o querer do Senhor para a nossa vida, e que assim possamos glorificar em agradecimento à obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar, exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Fique conosco e nos abençoe, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que a lei divina exigia o derramamento de sangue para a remissão de pecado. Mas segundo o texto bíblico de Hebreus 10, isso servia apenas como sombra daquilo que o Messias, ou seja, Jesus Cristo, faria em definitivo. Se você observar, até mesmo no início do capítulo, nós não lemos, mas eu quero chamar a sua atenção, o verso 1 já nos diz isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Veja, nós lemos e vimos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e que no contexto do Antigo Testamento isso era feito mediante a lei cerimonial, ao sacerdócio levítico, e de que então constantemente havia necessidade de se derramar sangue, de entregar os holocaustos ao Senhor, para que então esse sangue fosse aspergido sobre o povo e o pecado do povo fosse perdoado. Só que o texto aos Hebreus nos diz que isso servia de sombra.
Isso era simplesmente a ideia de algo definitivo que viria. Existe uma figura, que a maioria dos teólogos utilizam, que é a ideia de quando nós estamos em um determinado local, alguém está se aproximando e aquela sombra é refletida, e nós vemos a sombra, dá para ter uma ideia de quem é a pessoa, e se nós conhecemos bem, talvez nós, pela sombra, já saibamos identificar: o fulano está chegando. Mas esse era o objetivo da lei, mostrar que o verdadeiro, o definitivo estava chegando. E aí então, quando Jesus vem e ele se apresenta como a plenitude do próprio Deus, a expressão exata do ser de Deus, o próprio Deus encarnado, aquilo que era sombra, aquilo que indicava o que Cristo faria, aquilo que apontava para a realidade que Cristo assumiria, perde o efeito. Não tem o porquê mais. Não tem o porquê de você ficar na expectativa ainda olhando para a sombra, se você tem a oportunidade de ver a pessoa, de abraçá-la e de interagir com ela em definitivo. Não tem o porquê de você ficar ali alimentando o desejo de ver o objeto por si só, mantendo a necessidade da sombra, se Jesus já veio, se Jesus já chegou. Então é nesse sentido que Hebreus começa a dizer que todo o contexto da lei cerimonial e de todas as práticas do Antigo Testamento apontava para aquilo que Cristo faria, era a sombra disso. E que quando o Messias chegasse, então a obra seria realizada de modo definitivo. Sendo assim, Hebreus capítulo 10, verso 1 até 18, nos afirma que Jesus realizou a sua obra de uma vez por todas, que não é preciso mais de ofertas pelo pecado. Não há mais a necessidade de sacrificarmos o cordeiro, pois o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi entregue uma vez por todas. E isso diferencia de um modo imenso aquilo que nós apresentamos a Deus hoje, que é o nosso culto, daquilo que dentro do contexto romanista é apresentado. Quando nós olhamos para a Igreja Católica, toda a estrutura, inclusive a questão arquitetônica, nos aponta para o templo, nos aponta para o sacrifício. O padre é apresentado como sacerdote. O altar é algo santificado, dando que passar na frente dele você tem que se benzer. Ninguém pode subir. Há uma luzinha indicando a presença de Deus. Antigamente eram velas, hoje põe uma luz de LED lá vermelhinha, que representa o candelabro no templo, no tabernáculo, que deveria permanecer com fogo constante, justamente mostrando que a presença de Deus estava lá. Havia um véu, e nesse véu havia um lugar que é o Santo dos Santos, que ainda está lá, no templo católico, todo douradinho, representando a Arca da Aliança, e aonde então o sacerdote abre, e o sacrifício é refeito, missa após missa. Dentro da ideia católica, a missa é a repetição da história, e é por isso que dentro do contexto católico, a sexta-feira da paixão é um dia de tristeza, é um dia de luto. E tantas outras tradições foram agregadas e trazidas para a prática. Eu brinco que quem inventou essa devia ser dono de peixaria, porque a Bíblia em lugar nenhum te proíbe comer carne na sexta-feira, mesmo porque a Bíblia diz que Cristo não morreu na sexta. O grande erro de interpretação sobre a morte de Jesus na sexta é porque o texto sagrado diz que o sábado estava para começar. Mas no contexto judaico, o sábado não significa sábado semanal necessariamente. O primeiro dia da festa de Pães Asmos, que era subsequente à festa da Páscoa, era o chamado de sábado, era o dia da preparação, era o sábado grande, era o dia que tinha que retirar todo o fermento. E nós, olhando, entendendo um pouquinho do contexto cultural judaico, vemos que então
Quando começa o ano, conta-se 10 dias, separa o cordeiro, no 13º dia imola-se esse cordeiro, para no 14º dia do mês celebrar a Páscoa, que foi celebrada domingo passado pelos judeus. O domingo de Páscoa foi celebrado domingo passado, dia 14 do primeiro mês para o judeu. No dia 15, sábado, porque é dia de descanso, é o primeiro dia da festa de pães asmos, onde todo o fermento é retirado da casa do povo de Israel para representar a retirada da influência do Egito, da influência do mundo sobre eles. E esse dia é considerado o sábado, que nesse ano caiu na segunda-feira. Então a segunda-feira dessa semana que passou foi o sábado grande para o judeu. E a festa de pães asmos, ela é celebrada por 7 dias. Começou na segunda passada, vai terminar amanhã. Amanhã também é sábado, é dia de descanso para o judeu, porque é o último dia da festa de pães asmos. E ontem também foi sábado para o judeu, mas o sábado semanal. E hoje, o primeiro dia da semana, dentro da semana da festa de pães asmos, é a festa das primícias, e é isso que nós comemoramos. Esse domingo, que dentro do contexto católico é chamado de domingo de Páscoa, é o mesmo domingo dentro do contexto judaico chamado de festa das primícias, que é o domingo que aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos celebrando hoje, a ressurreição do Senhor Jesus. Porém, irmãos, todas as sombras do Antigo Testamento que ainda são mantidas na prática litúrgica romanista são sombras. Eu não preciso refazer o sacrifício de Cristo domingo após domingo. Eu não preciso refazer o sacrifício de Cristo ano após ano, porque aquilo que Ele já realizou, já o fez de um modo definitivo. Eu não preciso, obviamente, observar as festividades cerimoniais judaicas. Preciso trazer sim a minha mente, relembrar o que ela significa, aplicar aquilo que Cristo fez e a vitória ou o entendimento que o próprio Cristo traz para aquela festa. E é por isso que no momento que celebramos o chamado Domingo de Páscoa, na verdade relembramos a ressurreição de Jesus. A sexta-feira, dentro da questão tradicional, é tido como o dia da morte. Mas se você fizer uma pesquisa, e não precisa ser muito exaustiva, simplesmente ler os textos e entender a cultura judaica, você vai ver que era impossível ser na sexta-feira. Porque se Jesus morreu na sexta-feira, as mulheres não teriam tido tempo para comprar os aromas, os ungüentos, para no domingo estarem na manhã, na presença do túmulo. Porque o sábado não pode ter nenhum tipo de comércio entre o povo de Israel, a não ser que as mulheres compraram no mercado negro, a não ser que tinha algum traficante de mirra ou de algum unguento lá para ela ter comprado no sábado à noite para dar tempo de preparar para o domingo. Impossível, irmãos. Por isso muitas coisas que nós recebemos da tradição e aceitamos como se fosse algo fantástico e colocamos na nossa vida como se fosse algo a ser observado, na verdade era sombra. Eu não preciso me escravizar com isso, mas eu preciso me alegrar por aquilo que Cristo, que é o Deus encarnado, realizou em meu lugar. Ou seja, Hebreus vai justamente afirmar isso, que Jesus realizou a sua obra de uma vez por todas, que não é preciso mais de oferta pelo pecado, não é preciso mais guardar nenhuma tradição, não é preciso mais guardar nenhuma prática cerimonial do Antigo Testamento, ou até mesmo das tradições dos homens hoje, para que eu seja perdoado, para que eu alcance o
perdão, para que eu alcance a redenção. Mas espera aí. Então, por que muitos ainda creem que devemos fazer algo para sermos salvos? A mensagem da graça de Deus confronta o coração humano, porque a mensagem da graça de Jesus Cristo, de sermos salvos pela graça e não por obras, confronta a inclinação do nosso próprio coração de querermos ser achados dignos da salvação. A gente se compara. Talvez você olhe para mim e fale, comparado com o pastor, ó, eu estou muito mais perto do céu do que ele. Talvez quando me comparo com o meu vizinho, esse aí não tem jeito não, ainda bem que eu sou melhor que ele. Quando eu me comparo com Hitler, vou para o céu do caixão tudo. Mas o padrão não é a comparação entre os iguais, porque somos todos pecadores. A palavra do Senhor nos diz que nenhuma das nossas obras é útil. Não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. A salvação não está em nós, não está em guardar absolutamente nada, não está em realizar absolutamente nada. A Bíblia diz que espiritualmente estamos mortos, e o morto não faz nada. Só que essa mensagem de salvação pela graça, ela nos confronta, ela nos deixa à mercê de um Deus soberano, e eu não quero estar à mercê de um Deus soberano. Eu quero inclusive ensinar para a minha igreja que eu posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito tal coisa, eu decreto tal coisa, eu repreendo tal coisa, como se eu fosse o chefe e Deus fosse o servo. E a mesma coisa que eu quero fazer no meu dia a dia, de ter esse Deus servo, eu quero também, diante da salvação, que eu seja digno de ser salvo pelas minhas próprias atitudes, pelas minhas obras, pela minha prática. E por isso então você vê muita gente querendo fazer algo para ser salvo. Eu vou fazer uma peregrinação até não sei aonde, eu vou doar todo o dinheiro da minha vida, ou eu vou para um mosteiro no Nepal, como se tudo isso fosse suficiente para me salvar. Não é. E é por isso que nem os sacrifícios do Antigo Testamento e nem as minhas obras hoje são suficientes para a salvação. É nesse sentido que então o autor aos Hebreus diz: olha, nós precisamos de Cristo, porque somente Jesus Cristo, o Messias, o Deus encarnado, foi capaz de uma vez por todas, perpetuamente, apresentar um sacrifício que pagasse definitivamente pelo nosso pecado. Infelizmente, irmãos, alguns, porque alguns grupos que se denominam cristãos, pregam a necessidade de penitência para ser salvo, de indulgência, de correntes, de campanhas, de novenas, de votos, de promessas, de obras, de sacrifício de quaresma e coisa do tipo para alcançar a salvação. Porque na verdade o nosso coração pecaminoso, ele quer fazer parte dessa obra. É difícil para nós dizermos assim: eu sou um pecador miserável, e se não fosse a obra de Cristo eu estaria perdido. É difícil reconhecer o quanto somos pecadores. E é por isso então que o coração do homem produz meios para que ele se sinta auto-justificado, para que ele se sinta apto a receber a salvação. E as pessoas adoram isso. Talvez você, que já pela graça de Deus foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho, e esse Evangelho já abriu sua mente, você olha para algumas pessoas que
que compram objetos sagrados como meio para a salvação, que se dobram diante de ídolos. Você fala assim: não é possível. Mas isso só se dá na sua vida porque a graça de Deus já te alcançou. E a obra de Cristo já foi aplicada na sua vida. Porque se assim não fosse, nós estaríamos fazendo as mesmas coisas e coisas até mesmo piores. Quando você olha para as civilizações antigas, os povos ofertavam seus próprios filhos aos deuses. E na nossa geração nós vemos isso ainda acontecer. Quantas e quantas pessoas não levam as suas gestantes para consagrar os fetos, para benzê-los, como se fosse desse modo, um modo ainda plausível para que Deus nos protegesse. Não precisamos nada disso, porque Cristo já veio, Cristo já realizou. Eles fazem tudo isso, irmãos. Eles correm atrás dessas penitências, indulgências, correntes, novenas, votos, simonias, comprando objetos sacros, promessas, obras, sacrifícios, porque eles não compreendem aquilo que de fato Cristo fez por ele. Ou seja, eles seguem por esse caminho da autojustificação porque não compreenderam sobre a obra de expiação feita por Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, para a revelação de Deus, e estudamos e aprendemos sobre a obra da expiação feita por Jesus Cristo, nós somos libertos não só do nosso pecado, mas de toda a escravidão da religiosidade. Porque de fato, irmãos, a religiosidade nos aprisiona. Enquanto que Cristo nos liberta. Você que já teve um encontro pessoal com Jesus sabe do que eu estou falando. E as pessoas que ainda não conhecem, elas te questionam pelo fato de consagrar a sua vida a Deus e de servir ao Senhor com alegria. Eu lembro que quando me converti, minha família ainda não tinha sido alcançada pela graça do Senhor, e eu estava na igreja praticamente todos os dias. Todas as tardes, os jovens se reuniam na igreja para orar e para estudar as Escrituras. Saímos das nossas atividades de trabalho, de estudo, e vimos para a igreja. Ficávamos ali 30 minutos, 40 minutos, compartilhando, orando uns pelos outros e intercedendo. E aquilo na cabeça do meu pai e da minha mãe era loucura. E de repente eu acordava domingo pela manhã, pegava a minha bicicleta e saía até a igreja central. E ali queria me envolver com todo tipo de obras. E aí voltava, almoçava, fazia alguma atividade em casa. Meu pai já havia deixado pronto para eu fazer. E dali a pouco já estava voltando para a igreja. E ele falou: você está voltando de novo? Eles não compreendem que isso era fruto da gratidão, de um anseio de demonstrar todo louvor e adoração àquele que morreu por mim. E só depois, quando Deus os alcança, quando a graça de Deus abre o entendimento do meu pai e da minha mãe, é que eles então compreendem. E aí os parentes começam a perguntar: mas vocês vão para a igreja de novo? Mas é final de ano, é Natal. Vocês têm ensaio coral de novo? Sabe essas coisas? Porque eles pensam que isso é prática para a salvação. E naqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e que entenderam a obra da expiação de Cristo,
Sabe que não, aquilo que Cristo já fez, já está consumado, a obra já foi satisfeita na cruz, a salvação já é uma realidade para aqueles que foram alcançados por sua graça, e que agora não existe outra coisa senão simplesmente demonstrar gratidão e fazer por amor. É nesse sentido, irmãos, que ainda existem muitos cristãos de nome que não conhecem o verdadeiro Cristo. E que num contexto cristianizado como é o nosso, muitas pessoas que se declaram cristãos não entenderam a respeito da obra da expiação feita por Cristo. É sobre ela que eu quero trabalhar com os irmãos usando aqui o texto de Hebreus. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção sobre a obra da expiação de Cristo é que essa obra foi objetiva. Tinha um alvo bastante claro. A obra da expiação de Cristo, ele tinha um alvo, um objetivo claro e bem definido. Dá uma olhadinha comigo rapidamente lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 18. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, vai nos dizer assim. Nós lemos hoje pela manhã, hein? Jesus falando, verso 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para ressurgir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandado recebi de meu Pai. A morte de Jesus não foi um erro, não foi um acidente. Ai, mataram Jesus. Não, ele veio para isso. Ele tinha autoridade para entregar e espontaneamente, voluntariamente entregou a sua vida e tinha poder dado pelo próprio Pai de reassumi-la. A morte de Jesus não foi um acidente no ministério messiânico, mas era o objetivo, ele veio para isso. Obviamente que não feito de uma maneira como se fosse um kamikaze, um suicida. Por isso ele ora ao Pai: Pai, se possível, faz de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se não tem como realizar a obra da redenção sem o derramamento de sangue, então estão juntos. Jesus veio para morrer. Isso fazia parte do plano. Isso estava no script. Tanto que durante o seu sofrimento, durante a sua caminhada, o seu suplício, ele olha para as mulheres que o acompanhavam, que eram seus discípulos, que estavam constantemente, e que inclusive quem sustentava o grande ministério de Cristo, e diz: filha de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Até os discípulos que haviam caminhado com Cristo durante todo aquele período do ministério terreno não haviam compreendido, e Jesus havia dito claramente em vários momentos: olha, eu estou indo para Jerusalém para morrer. Ao ponto de Pedro falando: não, Senhor, isso não vai acontecer, nós estamos juntos aqui, não vamos deixar nada disso acontecer com o Senhor. E aí Jesus fala: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Irmãos, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um erro de planejamento, não foi um acidente durante o ministério messiânico, mas era algo objetivo, fazia parte do plano. A obra de expiação de Cristo, ela era objetiva, cada detalhe, cada momento, minuciosamente estava dentro do plano eterno de Deus. E a obra expiatória de Cristo, ela é objetiva, primeiro porque ela visava o benefício real e concreto dos condenados pela lei. A palavra do Senhor, tanto em Romanos, em Coríntios, em vários outros momentos, diz que Cristo precisava morrer e morrer pelos seus, e que a sua obra expiatória tinha como objetivo alcançar um grupo específico. Nós lemos aqui, voltando para Hebreus, nós lemos no capítulo 9, em vários momentos
verso 28 talvez nos auxilie. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Lê para mim. Para tirar o pecado de muitos. Por que não está de todos? Porque só é utilizado o termo todos quando se refere a um grupo de representantes, né? Paulo utiliza, por exemplo, que Jesus morreu por todos, quando ele fala antes ou depois a respeito das várias classes de crentes, os homens idosos, as mulheres mais jovens, os servos, os pais e tal. E aí, ó, Jesus morreu por todos. E todos esses crentes, esses grupos de crentes. Porque a ideia da obra expiatória de Cristo sempre foi por aqueles que o Pai lhe deu. João vai dizer de modo explícito que ele veio para salvar os seus. Mateus vai dizer que ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. A obra de Jesus, portanto, irmãos, é objetiva, porque ela visava o benefício real e concreto dos condenados pela lei. E também, como estou falando, foi realizada por um grupo eleito por Deus. João capítulo 6 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Nós não realizamos absolutamente nada em relação à salvação, nem mesmo crer. É Deus quem nos traz, é Deus quem nos concede a fé salvadora, é Deus quem realiza e aplica essa obra em nossa vida através do Espírito Santo. Jesus, ou o próprio Deus soberano, não ficaria à mercê da tua vontade, nem da minha vontade. Alguns vão dizer: ó, Jesus morreu por todos, quem quiser vai lá e pega a bênção. Como que o morto vai lá pegar a bênção? Ele está morto. E deixaria Jesus na dependência sua. Você se tornaria o soberano. Imagina, Jesus morrer na cruz por você, queria tanto que você viesse, e Jesus está ali suplicando para você dar uma chance para Ele. Isso não existe na visão da soberania de Deus. Quando Ele for levantado, Ele atrairia para si todos os povos. Somente aqueles que Ele mesmo atrai para si Ele vem, e é por esses que Ele morreu, é por esses que Ele pagou o preço, e é por esses que Ele garante a salvação. A obra expiatória de Jesus, ela é objetiva, irmãos. Em segundo lugar, nós tratamos inclusive hoje pela manhã, a obra da expiação de Cristo, ela também é vicária, ela é feita no lugar de alguém. Ela foi realizada em favor dos seus. Jesus nos substitui na condenação, no sofrimento, no castigo. Nós estudamos hoje o capítulo 53 de Isaías, que aponta para o sofrimento do servo do Senhor, que assumiu o nosso lugar. Toda a nossa dor, a nossa enfermidade, o castigo que era nosso foi levado sobre Ele. E a obra expiatória, ou a obra da expiação de Cristo, ela é feita em nosso lugar. Ela é vicária, porque ela foi feita no lugar do pecador, ela substitui o pecador. E ela também nos garante a justificação, porque através de Cristo nós somos feitos justos. Ou seja, a condenação do pecado já não pesa mais sobre mim, não por conta das minhas obras, não porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada, absolutamente nada que eu venha fazer como obras para a salvação tem algum valor diante de Deus. E Cristo não precisa que eu faça absolutamente nada para corroborar a sua obra. Tem muitos grupos que se dizem cristãos, que dizem assim: ó, Jesus realmente nos salvou, mas você precisa fazer algo para potencializar a obra de Cristo. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas algumas igrejas dizem: isso não é suficiente, você precisa passar pelo culto da libertação.
Você precisa passar pela campanha dos 1320. Você precisa fazer parte da corrente, não sei das quantas, comprar o cajado de Abraão ou a trombeta do guerreiro de Josué. Não. A obra de Cristo é suficiente, ponto. Tudo que eu vou fazer agora é em gratidão, em amor, porque Ele fez tudo já em meu lugar. Em terceiro lugar, irmãos, a obra da expiação de Cristo, ela foi definitiva. É isso que nós vemos aqui no capítulo, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Jesus apresentou de uma vez por todas o seu sacrifício em nosso lugar. Verso 14 vai dizer assim, ou a partir do verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, não precisa mais de um, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Presta atenção agora no verso 14: com uma única oferta aperfeiçoou até o ano que vem, até o próximo domingo. O que está escrito aí? Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Ou seja, aqueles que Ele chamou para si e que estão no processo da santificação, como eu, como você. Ou seja, a sua obra, a obra da expiação de Cristo, ela foi realizada de um modo objetivo, ela foi realizada em lugar de um povo específico e em favor dos seus, definitivamente, para sempre. Não é de domingo em domingo, não é de ano em ano, mas é para sempre, porque para sempre significa para sempre. E essa obra definitiva aponta para o fato de que nós somos justificados para sempre. A obra de Cristo pagou pelos meus pecados que eu cometi até um segundo agora atrás, e para os pecados que eu ainda vou cometer. É lógico que isso não isenta a minha responsabilidade de lutar contra o pecado, não isenta a minha responsabilidade de pedir perdão pelos meus pecados e me consagrar ao Senhor. Mas nenhum pecado que porventura eu venha cometer vai me conduzir de novo à condenação, porque Cristo já pagou de uma vez por todas. A oferta dele é para sempre, está consumado. E é nesse sentido que nós então encontramos tanto em Apocalipse a vitória de Cristo, como também a queda de Satanás, porque ele não está mais na presença de Deus, porque ele perde a sua função de acusador. Porque mesmo que ele apresente diante do Senhor e venha me acusar diante de Deus, Deus vai falar, mas Jesus já pagou por esse pecado também. E mesmo que amanhã eu cometa outro pecado, o diabo apresente na presença de Deus, você viu lá o Hércules, pecou de novo. Eu falo, mas aí Jesus também já pagou, porque a obra dele é definitiva. Óbvio, chamando a sua atenção, de que se nós entendemos a obra de Cristo, nós vamos viver agora em novidade de vida. Eu vou me despir do velho homem, me revestir do novo homem, criado segundo a imagem do próprio Cristo. Mas isso eu não faço para obter a salvação. Isso eu faço porque a salvação já me alcançou. Por que eu luto contra a minha inclinação pecaminosa? Para ser salvo? Não, porque eu já sou salvo, eu quero agradecer e quero glorificar aquele que me salvou. Por que eu me consagro e procuro então servir ao Senhor, me dedicar à obra do Senhor? Para ser salvo? Não. Mas para demonstrar a minha gratidão, o meu amor, aquele que morreu no meu lugar. A obra da expiação de Cristo, irmãos, também é definitiva, porque assegura a certeza da salvação. Veja que existem vários textos aí, nós não temos tempo para estudá-los todos. Mas a ideia de que se a salvação é um ato exclusivo de Deus em alcançar o pecador e aplicar sobre ele os méritos de Jesus Cristo, Deus é imutável e, portanto, aqueles que Ele alcançou para a sua salvação, esses serão salvos definitivamente. É o que o Evangelho de João deixa claro em várias vezes no capítulo 6. Aqueles que vêm a mim
de modo algum lançarei fora, mas ressuscitarei no último dia. Mesmo que nós oscilemos nesse processo de santificação, o Espírito Santo que ora habita naqueles que creem, nos conduzirá e aperfeiçoará a boa obra que Deus começou em nós a cada dia até o dia final. Eu só posso perder aquilo que eu ganhei, mas aquilo que é imputado pela obra de Cristo sobre a minha vida como um selo, mesmo que eu faça a maior besteira, Deus vai puxar a minha orelha, porque Ele disciplina os filhos a quem ama. Ele virá com açoites, com varas sobre mim, diz Davi. Ele vai puxar a minha orelha se eu desviar do caminho, mas Ele não mudará aquilo que os seus lábios proferiram. Ele permanece fiel a si mesmo. E por isso aqueles que de fato foram chamados como eleitos do Senhor, esses serão salvos e preservados até o final. Essa é a garantia que a palavra do Senhor nos traz em todos esses momentos. Romanos, que estamos estudando às quartas-feiras, no capítulo 8, vai dizer: aqueles que Ele amou de antemão e conheceu de antemão, esses Ele predestinou. Os que predestinou Ele chamou, os que chamou Ele justificou, e os que justificou Ele glorificou. Coloca tudo no passado, porque na visão de Deus já é algo definitivo. A sua vida, irmão, precisa ser vivida na presença desse Deus, na expectativa e na certeza, melhor dizendo, de que a obra de Cristo já te garante a salvação. Você não está aqui para que através das suas obras você tenha a chance de ser salvo. É óbvio que muitas igrejas que pregam dessa forma acabam tendo uma presença maior, uma atuação maior, porque as pessoas, querendo buscar a própria salvação, elas têm a tendência de se dedicar um pouco mais, mas não deveria ser assim. O fato de sabermos que Cristo realizou uma obra expiatória, objetiva, como se fosse definitiva, deveria ser o maior motivo da minha consagração constantemente. E ainda assim eu sentiria que é veja, nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que fomos alcançados pela graça do Senhor, agora vamos agir em obras para a gratidão. É isso que Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10 vai dizer. Somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, o verso 10 vai dizer: mas para as boas obras que Deus preparou para que você andasse. Você não é salvo pelas suas obras, mas quando Deus te chama, Ele te conduz agora a viver na prática das boas obras, para a honra e glória daquele que nos salvou. Concluindo, irmão, o que nos cabe fazer para sermos salvos? Segundo a Escritura, nada. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, pois tudo que fizermos será insuficiente para garantir a nossa salvação. Essa é uma dádiva de Deus por sua graça, e ela, a salvação, nos é dada gratuitamente, juntamente com a fé salvadora, com a fé da salvação, que garante a aplicação da mesma, ou seja, da salvação sobre nós. Depois eu convido você a chegar em casa e relembrar o texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, que diz que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida, ou Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele nos dá vida por graça, e pela graça que somos salvos. É assim que Ele vai apresentar, não de obras. Então, como saber se a obra de Cristo nos foi aplicada? Como saber se eu sou salvo? É simples. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor? Você vive em obediência aos seus ensinos, como um verdadeiro discípulo dele? A palavra do Senhor diz que o Espírito
Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de toda uma listinha de virtudes que são características daqueles que foram alcançados em Cristo Jesus. Olhe para a sua vida, você tem experimentado transformação, mudança de vida, santidade? Você reconhece a sua condição pecaminosa e tem se arrependido dessa condição? Você tem buscado a Deus para melhorar? Você tem reconhecido dia a dia o seu pecado e o quanto você precisa de Deus? O simples fato de reconhecer que é pecador e que precisa do perdão já é um sinal do chamado de Deus na sua vida. Porque o ímpio, ele acha que ele está indo de bem a melhor. Ele acha que ele é santo. O ímpio, ele não tem consciência do seu próprio pecado. Ele não é confrontado com o seu próprio pecado. Mas aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele sabe que foi alvo desse amor maravilhoso de Deus. E constantemente ele olha para si e fala: ô Senhor, eu preciso da tua ajuda porque eu não tenho conseguido. Eu tenho pecado nisso constantemente, eu preciso do Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, perdoe mais uma vez. Eu tenho envergonhado de perdão de mim. Essa é a realidade. Agora, aqueles que não reconhecem nenhum pecado e nem buscam a ação de Deus para melhorar, porque estão entorpecidos no seu próprio pecado, na sua própria realidade pecaminosa. Caso a resposta seja afirmativa, ou seja, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu tenho lutado para andar na obediência dos seus ensinos, amém. Mas caso a resposta seja negativa, e talvez você tenha se esforçado para alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, a boa nova da noite é: hoje é dia de salvação. Você não veio aqui à toa, ou você não está nos acompanhando à toa. Jesus Cristo veio, realizou a sua obra expiatória de modo objetivo, claro, definitivo, para nos dar a certeza da salvação. A mensagem do Evangelho mais simples que Cristo prega é: arrependei-vos e crede. Peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, no sentido de reconhecer que Ele é um Deus soberano. Reconheça que as suas obras são insuficientes e diga ao Senhor: Pai, perdoa-me e aplique a obra de Cristo sobre a minha vida. Derrame o teu Espírito sobre mim, pois Lucas nos ensina que, se queremos o Espírito Santo, podemos pedir ao Senhor. E comece a agir em novidade de vida. Lute contra as inclinações da sua própria carne. Busque estar na presença do Senhor, andar nos caminhos em obediência ao ensinamento do Senhor. Ore, leia a Bíblia e sirva aquele que te arregimentou e que te chamou para ser instrumento da proclamação das boas novas. Comece a servir ao Senhor com toda a dedicação do seu coração e as pessoas vão começar a observar a mudança da sua vida. E os frutos da salvação serão visíveis, pois o próprio Deus é quem fará. E que Deus assim nos abençoe. Amém?